Por quê? Nós temos 12 áreas na nossa vida. Às vezes, por exemplo, você é uma ótima esposa. E às vezes você tá muito dependente de um relacionamento ou de alguma condição. Talvez no relacionamento pode ser que você esteja um pouco mais no nível, mas no trabalho você esteja no outro. Isso é bem comum acontecer. Eu atendo muitas mulheres, né? Então é muito comum, às vezes, a mulher, ela tá muito bem no trabalho. Sabe aquela mulher empoderada, que tem muitos resultados, mas ela vai e se relaciona com uma pessoa, vira uma criança no relacionamento amoroso. Não consegue se impor, não consegue, tipo, ter autonomia, não consegue ter voz ativa. O cara faz o que quer com essa mulher. É aquela mulher desiludida que às vezes toma até a decisão de não se relacionar mais, que às vezes é dependente emocional do marido, ou é dependente financeira, ou é dependente de uma situação, mas no trabalho ela é ali, ó, tipo, a empreendedora. Mas nos relacionamentos amorosos, que nem diz minhas alunas, Karina, tá tudo cagado. Hum. Essa é uma visão. Você pode estar ali empoderada, você pode estar adulta no seu trabalho, mas no relacionamento você tá criança. Como também acontece ao contrário, muitas vezes você tá ótima no seu relacionamento amoroso, você atrai pessoas interessantes, ou se você já tem um relacionamento, seu relacionamento é estruturado, você tem uma família, você tem ali aquilo que as pessoas falam, nossa, que incrível sua família, o que você construiu. Só que é aquela mulher que ela não consegue empreender. É aquela mulher que ela não consegue ter uma voz ativa no trabalho. E ela é totalmente dependente do casamento, do marido, dos filhos. E ela não consegue empreender. Entende? Essa mulher, ela tá como adulta no relacionamento, porque ela tá conseguindo gerir a casa dela, gerir a família dela e tudo mais. Ela é uma adulta no casamento. Mas quando você vai levar ela para o mercado de trabalho, ela é uma criança. Ela é uma criança que ela tem medo de vender, ela não consegue se posicionar, ela tem medo de fazer um vídeo, ela tem medo de cobrar. Então, se você tem, em algum nível, esses medos, nesse aspecto, você está na criança. Que a adulta faz o que precisa ser feito. A criança, ela tem medo e ela não faz. Lembra, a criança procrastina. Essa ferramenta que eu trago aqui, ela é uma ferramenta muito diferencial da maioria das mentorias, porque a maioria das mentorias você começa, eu sei porque eu já fiz várias, tá? Você chega, aí quem já fez mentoria vai entender o que eu tô falando. Acho que a pessoa, a mentora, às vezes chega para você e já fala assim: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que colocar a mão na massa, você tem que não sei o quê. E aí você às vezes se sente uma pessoa assim: meu Deus, será que eu dou conta disso? Você começa a ter até medo, porque você começa a falar: meu Deus, eu não vou conseguir fazer tudo isso, eu não tenho essa capacidade de fazer tudo isso. Mas o que que acontece? Porque se você não souber esse nível, você realmente vai se sentir incapaz, porque às vezes você está mesmo. Não que você é incapaz, mas o seu estágio de consciência te torna incapaz. Já vamos falar da roda. Então, como que eu gosto de trazer essa analogia? Tem a criança, o adulto e o sábio. A criança, a gente pode colocar aqui que, de uma outra maneira, ela tem a consciência da vítima. O adulto e o sábio. Digamos que o adulto é o rígido e o sábio, ele é o sábio, vai. Sábio eu acho que é o melhor. O que que acontece aqui? A criança, quando vocês quiserem identificar o nível de vocês, sempre lembra que a criança, ela se sente a vítima do mundo. Ela acha que o problema é da vida, das pessoas, é dos políticos. Ah, porque minha vida não dá certo porque agora o Lula é presidente. Ó céus, ó vida, se o Bolsonaro ganhasse, a gente estava no fim do fim. Ah, é porque a culpa sempre é dos outros, né? Ah, tipo, eu não consigo isso por causa dos outros. É tipo externo. Ah, é meu chefe que não é bom. Ah, é as condições que não são boas, né? Então a criança, ela é a vítima. Quando a gente está em energia da vítima, eu também gosto de trazer uma outra consciência, que é o seguinte: a gente tem também o nível de sobrevivência. Vamos falar um pouquinho de neurociência.
O nível de sobrevivência, gente, é quando a gente está programado só para sobreviver. Então, vamos supor, a criança, ela se vitimiza de tudo porque ela não quer gastar energia. Então, para ela não gastar energia, a culpa é tudo dos outros, porque na verdade ela só quer sobreviver. Então, como que isso funciona na prática? Na prática, quando você está na consciência da criança e você acredita que a culpa é de todo mundo menos de você não ter feito ou do seu medo de responsabilidade, você economiza energia, entendeu? Então, digamos que assim, você só trabalha para pagar suas contas, sua mente está focada só em pagar suas contas, só pagar suas contas. Então, você foca, vamos supor, você olha lá suas contas, você fala, eu tenho, sei lá, R$ 3.000 para pagar no mês de conta. Você coloca esse valor na sua cabeça e todos os dias você pensa: eu preciso de R$ 3.000 para pagar minhas contas. Eu preciso de R$ 3.000 para pagar minhas contas. Eu preciso de R$ 3.000 para pagar minhas contas. Vocês concordam que essa pessoa só está sobrevivendo? Só sobrevivendo. Ela só tem o básico para pagar as contas. O que a gente pensa é exatamente o que a gente cria. Se você só pensar em boleto e conta e só em pagar as contas, é só isso que você vai criar. A sua mente, ela é comandos. Você comanda o que você quer. No nosso próximo encontro, a gente vai falar mais sobre a mente. E logo na sequência, mais sobre objetivos e autoimagem. Então, a gente vai alinhar nossos objetivos, a imagem que a gente precisa ter e a mente que a gente precisa ter para alcançar nossos objetivos, tá? Então, digamos que aqui a gente está fazendo um raio-x. O raio-x, se você está na mente de criança, você já sabe que você não vai prosperar, porque a sua mente ela está focada em sobrevivência. Ai, mas fulano conseguiu, porque fulano estava com uma outra mentalidade. Você tá com essa hoje, você precisa resolver essa treta aqui. Prosperidade é crescimento. Se a sua mente está no sentido de sobrevivência, você não prospera. Por isso que ser criança é bom, porque você economiza energia, porque você culpa todo mundo, porque nada dá certo, mas você não prospera. Beleza. Já o adulto ele já é rígido. Tipo, é aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Se ele tá aqui no rígido, digamos que quando a gente vem pra cá, ele não é a vítima, mas ele é, às vezes, o algoz. O algoz, às vezes, dele mesmo. Por quê? Às vezes você não vai culpar os outros, que nem a criança, mas você vai culpar você mesmo. Entende? O adulto, ele tem essa tendência. Nossa, nada deu certo, por quê? Porque a culpa é minha. Eu que não faço nada certo. Eu que sou um erro. Eu que não mereço. Eu que não sei o que lá. Então, o adulto, ele é às vezes o seu próprio algoz, o seu próprio punidor. O adulto, muitas vezes, ele é o seu próprio sabotador, porque ele não culpa ninguém pelas suas misérias, mas ele culpa a si mesmo. Entende? E quando você entra aqui também, você vai se sabotar, porque você tá rígida. Você até faz, mas quando você não faz, você coloca o chicote aqui, e aí quando você coloca esse chicote, o que que acontece? Você não acredita que você merece mais, porque você não fez tudo que podia ter feito. Então você se torna o seu maior bloqueio mental. E aí você vai sabotar os seus projetos, porque você até faz, mas você se sente muito culpado de não ser o melhor. Então, por exemplo, o falso eu, que eu falo muito, e a gente vai falar muito aqui nessa mentoria, geralmente o falso eu, ele é o adulto. E o adulto, ele já viveu algumas coisas na vida dele e ele se identifica como eu sou incapaz, eu não consigo. Então, você identificar que você está no adulto e que esses seus pensamentos de eu não consigo, não vou dar conta, você tá aqui, ó. E aí, se você estiver aqui no rígido e no algoz, você também não vai prosperar. Por quê? Você já até saiu do sentido de sobrevivência. Mas chega aqui, você cria inconscientemente uma treta por conta da sua falta de merecimento. Por você não acreditar que você merece. Entende? E aí é o falso eu, e é quando a gente muda a identidade. Porque o falso eu é aquele adulto que se culpa, que é rígido com ele mesmo e se sabota. Então, aqui, o que que a gente faz? Da criança, a gente passa para o adulto, e do adulto, a gente vem aqui no nosso objetivo, que é se tornar um sábio. Você não vai sair dessa mentoria se tornando uma sábia. Eu não sou uma sábia, mas esse é o meu objetivo, eu tenho foco. O meu foco é me tornar uma sábia. Porque quanto mais
adultas e sábias nós formos, mais a gente vai prosperar. A criança já era. Ela não prospera de jeito algum. O adulto, ele até prospera, mas pode ser que em algum nível, quando ele tá crescendo ali, ele vai se sabotar, porque ele acha que ele tem um teto. Ele merece um pouco, mas não merece tanto. Então, digamos que o adulto, ele tem às vezes aquelas crenças de que ele não pode ser maior do que os pais deles. É aquela honra ancestral, é aquela culpa de ter mais do que os pais. Esse é o adulto, e ele é muito rígido com ele mesmo. Então, o adulto, ele até prospera, mas vamos supor, o teto financeiro do adulto é limitado. É aquele adulto que às vezes ele ganha, vamos supor, R$ 5.000 aqui no Brasil, R$ 10.000, mas ele não sai disso. Faz anos que ele continua no mesmo teto financeiro, porque ele não consegue crescer. Por quê? Porque ele é rígido, ele é o seu próprio algoz e ele se culpa. Então ele não vai. Então o adulto ele até prospera, mas ele prospera um pouco só. Não prospera muito, não. Ele voa abaixo. E nosso objetivo é o quê? Se tornar sábio. Porque o sábio, gente, ele já entendeu. Ele já entendeu que ele não é vítima de ninguém, nem da sociedade, e que ele também tem que pegar leve com ele. Ele precisa se perdoar. O sábio, ele se perdoa. O sábio, ele se aceita. O sábio, ele topa o desafio de parar de se sabotar. Quando ele percebe que ele está se sabotando, ele vai parar tudo que ele está fazendo para ele fazer uma meditação para ele se perdoar. O sábio é aquele que, se ele não tiver num dia bom, ele vai parar aquele dia para descansar e no dia seguinte ele vai continuar porque ele tem comprometimento, mas ele sabe que aquele dia ele não tá legal. Então ele vai se acolher. O sábio ele já entendeu as coisas. E aqui é onde a prosperidade acontece. Nem culpar os outros e nem culpar a si mesmo. O sábio já entendeu que a vida não é sobre culpa. O sábio já entendeu que a vida é sobre você ter as crenças que você precisa ter para chegar aonde você quer. O sábio já entendeu que todos nós erramos e que todos nós vamos errar, mas que você precisa ser a sua melhor amiga, que você precisa se autogovernar e você precisa fazer o que precisa ser feito no momento certo e ser leve, pegar leve com você mesmo, entende? Então, vocês vão avaliar para as áreas da sua vida e vocês vão escrever no caderninho de vocês em qual nível que você está em cada área da sua vida.